Oi galera, tudo bem com vocês? Gente, eu vou estar dando uma auxiliada a vocês com relação às aulas que vocês estão tendo no centro de mídia. Vou estar fazendo um feedback, né? Fazendo uma devoluta para vocês, um resumo básico do que já foi dito no vídeo que o professor lá, o Antônio Russo, fala para vocês, tá bom? Das aulas do segundo bimestre. E em cima disso, depois no final, eu faço algumas questões que vocês vão responder no caderno para estar devolvendo para mim também pelo WhatsApp, tá bom? Pelo PV do WhatsApp. Então, nesses primeiros slides aqui, vai tratar do patrimônio, turismo sustentável, preservação cultural e ambiental também. É a parte 1, tá bom? Então, analisar, né, conhecer, a gente conseguir identificar o que é o patrimônio, o que é turismo sustentável, o que é a preservação da cultura e do ambiente também, tá? Então, quer dizer, nós podemos entender para nós começarmos a valorizar essas coisas que estão em nós, que nós aprendemos, que nós adquirimos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Dos nossos antepassados. Então, quer dizer, é resgatar, é buscar e manter isso vivo dentro da gente e manter passando de geração para geração. Então tudo isso faz parte desse patrimônio, desse turismo sustentável, dessa preservação cultural que está em nós também, está e aí a nossa volta também. Então a ideia basicamente é essa, entender essas coisas, tá? Então, ó, diz aqui, patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Pode ser definido como um bem ou bens da natureza, material e imaterial. Ou seja, material porque a gente pode tocar, é concreto, existe de fato, está lá e tem que ser preservado. E dá trabalho para se preservar, dependendo do que for. É uma coisa que custa dinheiro, custa gastos, manutenção, tem tudo isso. O imaterial é aquilo do conhecimento que nós aprendemos, que nós passamos para os nossos filhos, que nós recebemos de alguém. Então, aí tem muita coisa. A gente pode botar uma comida. Você tem uma comida que eu faço, que eu aprendi com a minha avó, é uma receita secreta da família. Isso também é um patrimônio cultural imaterial. Porque está em você. Às vezes a pessoa escreve num papelzinho. Às vezes não, a pessoa de tanto fazer, ela aprendeu a fazer aquilo automaticamente. Então isso faz parte do patrimônio também cultural e material. Então diz aqui, ó, que é de grande importância para o país e para o mundo. Ou seja, o patrimônio cultural material está associado aos elementos materiais e, portanto, é formado por elementos palpáveis, concretos, né? Foi o que eu disse. Já o patrimônio imaterial está relacionado aos elementos espirituais ou abstratos, né? Então, ó, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, trabalha impulsionando essa ideia de preservação do meio, de cuidar das coisas, do patrimônio histórico, do patrimônio natural, do patrimônio cultural, da nossa sociedade. E é um trabalho árduo e é um trabalho difícil, porque muitas vezes as pessoas querem destruir aquilo que nós construímos, aquilo que já foi feito, entendeu? Um exemplo de um patrimônio histórico, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é o pátio do colégio. Foi a primeira escola que surgiu aqui, né, no país. Então, tem um histórico muito relevante para a gente passar ali e ver aquilo e conhecer aquele monumento, né? Que é palpável. Então, a gente entender essas coisas. Aí, logo depois, nós temos o mapa do Patrimônio Mundial da Unesco, ou seja, todas as regiões do planeta onde a Unesco, né, ela interfere mesmo, ela chega a bancar, a dar dinheiro para manutenção, porque tem coisas, tem países que têm os seus monumentos históricos, mas eles não têm recursos para estar cuidando, mantendo aquilo. Então a Unesco também vai auxiliar nesse sentido, porque a Unesco também recebe verba, recebe dinheiro de alguns países para poder fazer isso, tá? O patrimônio natural, ó, com a intenção de preservar áreas naturais e sua excepcional diversidade biológica e natural, os sítios do patrimônio mundial natural são protegidos pelo olhar da Unesco e das legislações dos países, com o intuito de respeitar a diversidade cultural e as populações tradicionais. Os sítios geram, além de benefícios à natureza, uma importante fonte de renda oriunda do desenvolvimento do ecoturismo. Também, gente, da questão histórica aqui também, porque a nossa história, ela está nesse sítio, ela está em tudo que está ao nosso redor. Então, tudo faz parte da nossa história. Nós somos o que somos hoje devido aos nossos antepassados, devido a todo o processo histórico que aconteceu nesse país, para chegar onde estamos agora. Então, por isso que a gente fala assim, por que eu tenho que saber a história, tenho que saber o que aconteceu lá atrás? Porque tudo aquilo influenciou a gente aqui agora, e tem influenciado e vai influenciar muito mais. Então, esse é o ponto importante para a gente levar em consideração.
O que é turismo sustentável? Já está dizendo aqui, ó, o turismo sustentável tem como objetivo atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro. Ou seja, no turismo sustentável, você vai para determinadas partes do planeta, aonde você pode ir visitar, conhecer os lugares, mas existe uma preservação, um cuidado. Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Não pode alterar coisas. Por exemplo, você não pode ir para uma praia acrescentar nela areia de outro lugar. Você não pode levar coisas que vai plantar uma muda de alguma coisa numa vegetação que não era daquele local, entendeu? Então você não pode plantar uma árvore que não é daquele ambiente naquele ambiente, porque você está destruindo aquele ambiente. Quando você faz isso, você pode estar colocando uma coisa que vai estragar, que vai prejudicar. Nós fizemos muito isso aqui nas nossas florestas, sabia? Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, nós cortamos a vegetação nativa, vegetação natural, e se plantou muito eucalipto. Eucalipto não é uma árvore nativa brasileira. E o que o eucalipto faz? É uma árvore que ela suga muito a água da terra, então ela faz com que a terra se seca muito, ou seja, isso prejudica o meio ambiente, matando o que está ao redor também, outras plantas que estão ao redor. Então foi um problema sério que nós tivemos para o nosso meio ambiente. É por isso que quando eles falam assim, vamos fazer o reflorestamento, quando se faz um reflorestamento, tem que ser plantada as árvores nativas daquele local. Não pode se plantar árvores que não são nativas, ou seja, que não são oriundas ou originárias daquele lugar, porque aí não é reflorestamento, entendeu? Então, se eu for na Mata Atlântica, eu tenho que pesquisar quais são as florestas, as árvores da Mata Atlântica, e aí sim, eu ir lá e plantar essas árvores lá. Eu vou fazer o reflorestamento usando a cultura original daquela região, tá? E aí tem uma atividade que diz assim, qual a importância do turismo sustentável? A importância, na verdade, do turismo sustentável é manter aquele ambiente como é originalmente, sem alterar ele, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? E ao mesmo tempo levar as pessoas a conhecer, porque aqui quando a pessoa vai conhecer, ela vai ver a história ali expressa, ela vai ver as coisas como eram há centenas de anos atrás e continuam sendo da mesma forma, praticamente. Sem alterações muito bruscas, entendeu? Então, essa é o turismo sustentável. Você vai, você curte a paisagem, você se diverte, só que você sabe e tem consciência de que aquilo precisa ser preservado. Por exemplo, as ilhas de Fernando de Noronha é ecoturismo, porque para ir para lá é caro. Pessoas falam assim, nossa, é mais caro para ir para Fernando de Noronha do que para Nova York, nos Estados Unidos, né? É mais caro sim, e tem que ser mais caro, porque lá é uma região de preservação, de turismo sustentável. Então, se as pessoas não pagarem caro, todo mundo vai querer. Imagina se fosse baratinho. As praias de Fernando de Noronha tá lotada de gente nadando, pescando, fazendo aquela bagunça. Sabe o que ia acontecer com Fernando de Noronha? Ia ser destruída pela gente. Nós iríamos destruir, né, a Fernando de Noronha. Então, por isso é que é preservado e se paga caro por isso, tá? Aí o professor ele colocou algumas regiões do planeta, né, diferentes, que normalmente vocês não conhecem muito, nem eu também, algumas aqui eu nem conheço, mas para vocês poderem entender, né, que a preservação, que a Unesco, ela busca preservar coisas que a gente nem conhece no planeta e está lá preservado. Então, quando a gente vai para um país desse, você pode ir lá visitar essa região, né? Ele colocou aqui Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, lá na Europa, né? Então, águas que correm sobre o calcário ao longo de milhares de anos, que depositaram barreiras ao Travertino, criando barragens naturais, que por sua vez criaram uma série de belos lagos, cavernas e cachoeiras, tá vendo? É todo um processo natural. Tudo que aconteceu ali não foi o homem que criou, foi a própria natureza. Então isso tem que ser preservado, porque é uma coisa diferente. E como se preserva? Cobrando caro do turismo e pegando esse dinheiro que foi investido, que o turista pagou, para investir ali na preservação. Na preservação o quê? Nos cientistas, nas pessoas que vão cuidar, que vão preservar, entenderam? Então esse é um ponto importante. Aí ele mostra aqui também Han Long Bai, lá no Vietnã, um paizinho lá da Ásia, né, que teve uma guerra séria na década de 70 lá. Mostra também, aqui é um Golfo de Tonkin.
tem 1.600 ilhas e ilhotas, formando uma paisagem marinha espetacular, de pilares de calcário. Tá vendo? Ou seja, são regiões do planeta que são preservadas, tá bom? E é importante preservá-las. Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, aqui pertinho também, né? Região fria, lá na Patagônia, ali naquela região da Argentina, muito frio para lá. Então, regiões que têm que ser preservadas, que pessoas não moram lá, não tem uma comunidade grande. Existem pessoas que moram, mas não são comunidades grandes, nem pode ser assim. Não pode se implantar nada lá. Aí nós temos aqui, ó, Tongariro National Park, lá na Nova Zelândia. Vocês podem entrar no Google e pesquisar, porque tem as fontes aqui do lado também, né? E pesquisar como é, como é que não é. É importante conhecer esses lugares diferentes, né? Cachoeira de Vitória, na Zâmbia, lá na África, né? Além dessa cachoeira, você sabe, tem o Niágara, tem a Foz do Iguaçu. São grandes monumentos, né? São patrimônios naturais, são patrimônios da humanidade. Grand Canyon nos Estados Unidos, que é lindo, né? Mas aqui também no Brasil tem grandes canyons também, tá, gente? Não é igual aos Estados Unidos, mas tem canyons aqui também, tá? É que aqui, por exemplo, aqui tem uma vegetação que normalmente cobre o canyon, mas tem canyons lindos aqui, principalmente na região sul do Brasil. Tem bastante canyons ali, tá? Então é bem interessante, pra gente poder entender, gente, tá bom? A importância de nós cuidarmos de tudo isso, do nosso patrimônio histórico, é importante. O Museu do Ipiranga está sendo reformado, é importante, é um patrimônio da gente. Ali Dom Pedro morou, né? Hoje é um museu, mas a gente tem que preservar nossas coisas. O MASP, sabe? A gente tem que aprender a cuidar. O Parque de Ibirapuera, né? É o nosso patrimônio, é um patrimônio natural de São Paulo, a gente tem que cuidar dele. A gente não pode querer destruir. Por exemplo, chega algum prefeito louco, maluco, fala assim, eu vou acabar com o Parque de Ibirapuera. A gente não pode deixar. A gente não pode permitir que isso aconteça. Não, na verdade, nem pode, porque patrimônio histórico já é tombado. Então, eles não podem alterar, como é o Pacaembu, como é algumas praças, alguns parques, alguns prédios aqui em São Paulo. Então, isso é importante saber. Preservação da nossa história. E todo povo educado, um povo sábio, eles fazem desta maneira. Tá bom? Nós vamos para o segundo slide já da outra aula para a gente poder entender direitinho. 1 minuto só. Bom, aqui nós temos, tá, a parte 2 do nosso estudo, patrimônio, turismo sustentável e preservação cultural e ambiental, tá bom? A parte 2. Mais ou menos do que nós já falamos anteriormente, então nós vamos adiante aqui, ó, reservas da biosfera no Brasil. Então, biosfera, né, a esfera de vida do planeta, porque você sabe que a Terra é dividida em 4 camadas, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, que é essa que nós estamos aqui em destaque, porque ela trata da vida. Bio é vida, esfera é a Terra. Então, a esfera da vida, a esfera da vida do planeta Terra. Então, ó, pela Unesco aqui, ó, há mais de 15 anos a Unesco coopera com as reservas da biosfera, área nas quais o Brasil tem ativa e inovadora atuação no âmbito do programa The Mon the Biosphere Program. Né? No entanto, permanece a necessidade de consolidar as conquistas alcançadas e de aperfeiçoar o funcionamento da rede de reservas da biosfera. Então, ó, o nosso patrimônio natural, nós temos vários no Brasil, então eles têm que ser preservados, tá? Porque grande parte deles, na verdade, já foi destruído e continua sendo destruído. Então é importante a gente brigar para que a coisa seja mantida. Aí não pode destruir, porque além de ser um patrimônio natural da nossa história, da nossa vida, isso faz parte da nossa sobrevivência como ser humano no planeta Terra. Porque isso tem que ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, sabe? Isso tem que passar adiante. Imagina se nós destruíssemos toda a floresta amazônica por uma ideia econômica de ganhar dinheiro vendendo árvore, vendendo madeira. Seria um absurdo. Ou seja, a ideia é de preservar, e a Unesco tem um papel importante nesse sentido. E várias ONGs também que mandam dinheiro para cá para se cuidar da floresta, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, a Mata Atlântica. Gente, Mata Atlântica a gente vê aqui em São Paulo o tempo todo. Principalmente nós que moramos aqui na Zona Sul, tá?
Quem vai ali pro lado do Parelheiros, pro lado aqui da região da gente mesmo, nós moramos aqui, tem grandes partes. Aqui tem alguns requícios da Mata Atlântica, algumas partes ainda que são florestadas aqui na nossa região, são parte da Mata Atlântica ainda, que não foram devastadas, né? Que existe, mas a grande parte já foi. Mas, por exemplo, Parelheiros, Embu-Guaçu, Colônia, Marcilac, toda aquela região da Serra do Mar, né, que chega na praia, é Mata Atlântica. Então quando você fala assim, eu nunca vi a Mata Atlântica, já viu sim, tá cansado de ver, você vê quase todo dia, tá? Então vocês veem a Mata Atlântica. Cinturão Verde da cidade de São Paulo, né? Que é toda a parte que onde a cidade está inserida, e nós estamos em torno da Mata Atlântica e de outros cinturões também de Mata Verde. O Cerrado, que pega grande parte do centro do país, né? É uma paisagem diferente da Mata Atlântica, tem menos florestas densas e fechadas, mas você percebe pela paisagem que ela é influenciada pelo clima, pela altitude, por vários fenômenos, temperatura, clima, né? Então vai determinar isso também. O Pantanal Mato Grossense, que o ano passado nós sofremos muito com o Pantanal, porque devido àquela queimada que teve, aquelas queimadas que existiram lá, o Pantanal uma grande parte dele foi destruída pela queimada. Agora vai começar a se recuperar, graças a Deus, mas muitos animais sofreram, vocês viram, né? Animais com as patas queimadas, animais que morreram queimados, principalmente os animais mais lentos. Imagina, uma preguiça querendo fugir do incêndio, ou um jacaré querendo fugir do lago onde estava sendo cercado de fogo. Então eles acabam queimando, morrendo queimado. Isso é um prejuízo muito grande para a humanidade, é um prejuízo muito grande para nós brasileiros, né? Nós temos que lutar pela preservação do nosso meio ambiente. A Caatinga fica lá no Nordeste. A gente assim, a Caatinga é o lugar seco. Não é. É por causa da região, é por causa do clima. Mas a Caatinga é rica em muitos produtos, em muitas frutas, em vegetais, em árvores. Tem uma característica específica dela. Quando a gente chega na Caatinga, você percebe que está lá devido à árvore, ao tipo de árvore que você vai encontrar, aos cactos que você vai achar, aos animais que ali vivem, porque vivem animais ali também. Ou seja, são animais característicos daquela vegetação, daquele bioma, tá? Que é Caatinga. Amazônia Central, que é a maior floresta tropical do mundo, que pega várias partes aqui da América do Sul. Muitos países da América do Sul têm floresta amazônica, principalmente a parte nordeste assim, da América do Sul. O Brasil é o que tem a maior parte da floresta, que nós chamamos de Amazônia Legal, mas todos eles têm também. A Venezuela, Peru, Colômbia, tá? Todos eles também têm floresta amazônica em seu território. E a parte que está lá é a parte deles. Nós não podemos mexer na parte deles, nós só podemos mexer na nossa. Então a gente tem que cuidar para que a nossa não seja destruída, tá? Ó, o IPHAN, autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, protegendo e promovendo os bens culturais do país, assegurando sua permanência e o uso dela, né, para gerações presentes e futuras. Então, o órgão responsável, a autarquia federal responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro é o IPHAN, tá? Que está aqui descrito. Então, ó, aqui tem um histórico também do IPHAN direitinho. Bens tombados. O que é tombado? Tombado é quando você determina que aquele patrimônio ele é tombado pela memória cultural, pela memória histórica, e a partir dali ele não pode sofrer alterações, tá bom? Ele não pode ser destruído, transformado numa outra coisa, porque isso vai contra a legislação e contra o bem que foi tombado, tá? Então, ó, o tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais conhecido e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o tombamento foi instituído pelo decreto tal, que aqui é o número direitinho, tá? O primeiro instrumento legal de proteção do patrimônio cultural brasileiro é o primeiro das Américas, cujos preceitos fundamentais se mantêm atuais e em uso até os nossos dias, tá? Então, ó, sob a tutela do IPHAN, os bens tombados se subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais são conjuntos urbanos, edificações, coleções de acervos e equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens, ruínas, jardins e parques históricos, tá vendo? O que entra nesse tombamento de um bem cultural é impedir, o objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição
ou mutilação, mantendo-o preservado para gerações futuras, tá bom? Então essa é a ideia, tá bom? De toda essa produção também. Atividade aqui, ó. Quais instrumentos musicais são utilizados na capoeira, né? Birimbau, atabaque, pandeiro. Aí vai diversificar muito instrumento de corda também hoje em dia, quer dizer, mas os instrumentos principais era, né? O atabaque, o pandeiro, o berimbau, né? Que é tocado para cantar as músicas e as pessoas dançarem, tá? Aí tem aqui, ó, algumas paisagens naturais que também foram tombadas, tá bom? São tombadas pelo patrimônio histórico e também pela Unesco, cuidado pela Unesco. Aqui, Cataratas do Iguaçu, nunca fui, tenho vontade de ir, mas quem sabe um dia irei até lá, eu acho lindo, aquelas cachoeiras, né? Não é maior que o Niágara, mas são fantásticas também. A ilha de Fernando de Noronha, que havia comentado com vocês na outra passagem, né? Que é uma ilha, as ilhas de Fernando de Noronha, é caro o turismo para lá, mas é um turismo de preservação, e as ilhas de Fernando de Noronha pertencem ao estado de Pernambuco. A Navilhanas, complexo de Amazônia Central, né? Ou seja, toda aquela região da floresta amazônica, gente, que é gigantesca, é inconcebível, a gente não consegue mentalizar o que é a floresta amazônica e tão grande que ela é. O Pantanal Mato Grossense, né, que pega o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é a maior área alagável do planeta, tá? Onde ela se alaga, e a biodiversidade, né, a fauna e a flora dessas regiões são riquíssimas, riquíssimas, riquíssimas. O mundo não tem o que a gente tem, entendeu? Como eles têm coisas lá que nós também não temos aqui. Então, é por isso que a ideia da preservação é tão importante. Áreas protegidas do Cerrado, Chapada dos Veadeiros, Goiás. Tá bom? Olha que coisa linda essa imagem. Quer dizer, são chapadas, chapadões, né? É como se fosse canyon, tá? As chapadas parecem canyon. São chapadas que tem esses vales entre eles. E fica aí, é muito bonito. A Mata Atlântica Brasileira. Tá aqui, Mata Atlântica Brasil. Formações florestais, restingas, manguezais, tá vendo? Pegava toda essa parte do mapa aqui, ó. Toda a parte litorânea do país, né? O estado de São Paulo era bem ocupado por ela também. Só que a gente acabou destruindo bastante coisa dela. Mas é uma vegetação ainda que tem representatividade. A gente pega assim, olha, fala assim, nossa, como é grande. Já não é tão grande assim, quer dizer, nós destruímos bastante já. Costa do Descobrimento, reservas da Mata Atlântica e na Baía do Espírito Santo, tá bom? Então, ó, isso é importante a gente saber, gente, pra gente dar valor a essas coisas. Pra gente poder entender essas coisas, sabe? Pra gente poder preservar e pensar no nosso futuro e no futuro do nosso filho, no futuro dos nossos netos, quem vai herdar essa terra. A gente não pode achar que tá bom agora, vamos destruir, vamos sujar, vamos fazer o que tem que ser feito e acabou. Cada um que vive no seu tempo. As coisas não acontecem assim. Por isso a necessidade da preservação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente se vê também. Já já eu mando as questões para vocês, vou mandar em áudio ou então num texto que eu vou mandar depois, tá bom? Obrigado.